Uma caverna funerária da época de Ramsés II foi encontrada em Israel. Olá, muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui é Radassa Carvalho e hoje eu vou trazer aí essa matéria super interessante sobre essa caverna encontrada em Israel. Há mais de 3.300 anos essa caverna existe. Foram encontrados ali utensílios, dezenas de vasos. Então vamos aí saber mais sobre mais uma descoberta da ciência que vai revolucionar aí sobre o Egito, Israel, a conexão com o Êxodo. Vamos então para a matéria conhecer um pouco mais sobre essa caverna que foi descoberta em uma praia a cerca de 10 quilômetros de Tel Aviv, em Israel. Os arqueólogos encontraram dezenas de vasos de cerâmicas de vários formatos e tamanhos que remontam ao período do faraó morto em 1213 a.C., Ramsés II. Você pode ver aí uma fotografia dessa antiguidade em Israel, que foi aí descoberta, que mostra esses achados arqueológicos, incluindo os vasos de cerâmicas, remontando ao século 13 a.C., durante o governo do faraó Ramsés II do Egito. Esses arqueólogos israelenses anunciaram a descoberta com a frase extremamente rara de uma caverna funerária da época do faraó. Então essa caverna estava repleta de objetos de cerâmica e bronze. Você pode acompanhar aí nas imagens. Lá estavam dezenas desses vasos de cerâmicas de vários formatos e tamanho. E isso é algo incrível. Essa caverna foi encontrada em uma praia no Parque Nacional de Palmarim, a cerca de 10 quilômetros de Tel Aviv, a capital de Israel. Depois que uma escavadeira mecânica atingir o teto da construção, essa caverna foi descoberta, pois os arqueólogos utilizaram uma escada para descer até a caverna, que era muito espaçosa e de formato quadrado. E estamos aí mostrando pela Autoridade de Antiguidades de Israel que os pesquisadores usaram lanternas para iluminar os objetos, que eram oferendas funerárias para acompanhar o falecido em sua jornada final. Estavam estes utensílios, vasos intactos desde que foram posicionados ali há mais de 3.300 anos. A caverna pôde fornecer uma imagem concreta dos costumes funerários da Idade do Bronze tardia. Disse o especialista em Idade do Bronze da Autoridade de Antiguidades, Eli Yanai. Um esqueleto relativamente intacto também foi encontrado em duas metades retangulares. O Parque Nacional de Palmarim, onde os objetos de cerâmica e bronze foram encontrados, emite uma beleza muito linda neste litoral. E a caverna descoberta fica nessa praia. E por conta dessa escavadeira mecânica que trabalhava nesse parque de Palmarim, que atingiu o seu teto, foi descoberto algo que traz luz aí à Idade do Bronze e os costumes funerários da época, confirmando então da época do faraó Ramsés II. Isso é mais algo muito interessante da ciência, que traz aí mais uma descoberta comprovando a existência de Ramsés II e que podemos fazer aí uma ligação com
com o Êxodo, já que foi encontrado em Israel essa caverna funerária. Sabemos que durante a saída do povo do Egito, juntamente com o povo de Israel, em que Deus libertou o seu povo, saíram, a Bíblia vai falar do populacho, aqueles que se infiltraram no meio do povo de Deus e fizeram a peregrinação para a terra prometida, a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel. E ali comprova-se então que no meio do povo que saiu do Egito, o povo de Israel, veio juntamente egípcios para a terra de Canaã. E olha só que interessante encontrar, com mais de 3.300 anos, cerca de 1.213 anos antes de Cristo, uma urna funerária, uma caverna funerária, comprovando aí a existência de egípcios morando em Israel, na terra prometida, a terra que foi dada ao povo de Deus, quando o Senhor os tirou com mão poderosa do Egito, os levando pelo deserto, os fazendo chegar até Israel. O Êxodo, que significa saída, conta a partida dos israelitas do Egito, libertados da escravidão pelo poder de Deus e pela liderança de Moisés. Segundo os estudiosos, o livro do Êxodo foi escrito entre 1440 a 1400 a.C. O Êxodo é o fato mais importante da história do povo de Israel, pois mostra como um povo foi escravo, transformado numa nação cheia de esperança no futuro. E esse achado arqueológico comprova, inclusive, a data em que o povo sai de Israel para o achado desta caverna de 3.300 anos, ou seja, aproximadamente 100 anos após a saída do povo de Israel do Egito, foi-se montada essa caverna por egípcios que saíram juntamente com o povo de Israel. Essa é uma prova científica extraordinária, uma descoberta, realmente um achado arqueológico que comprova o livro do Êxodo, que confirma toda essa trajetória do povo dividido que veio para a terra prometida. Este livro, o Êxodo, deriva seu título daquele evento que serve como principal tema de toda a sua história, que é a partida dos israelitas do Egito e os anos que passaram no deserto antes de alcançar Canaã, a terra prometida. Na verdade, a mesma palavra grega Êxodos, usada pela Septuaginta para traduzir o termo em português, que significa precisamente saída. Enquanto isso, na Bíblia hebraica, o livro é intitulado com uma das suas primeiras palavras, Shemot, que significa nomes. O livro do Êxodo fornece certas informações que, dentro de uma certa margem de probabilidade, permitem estimar a época em que ocorreram os eventos mencionados. Esses dados, embora não sejam suficientes para determinar datas exatas, possuem um valor histórico inegável. Por exemplo, em 1.11 é mencionado que os israelitas residentes no Egito por 430 anos foram forçados a trabalhar na construção de duas cidades, Pitom e Ramsés, chamada em egípcio de Casa de Ramsés. Este evento ocorreu entre o final do século XIV e o início do século XIII. A opressão dos israelitas e o chamado de Moisés acontece logo na primeira parte do livro do Êxodo, que narra a mudança das situações dos descendentes de Jacó, quando um novo governante, que não tinha conhecimento de José, assumiu o trono do Egito.
A narrativa não segue uma cronologia rígida. À primeira vista, os eventos parecem acontecer sem interrupção. No entanto, uma análise cuidadosa revela que entre o assentamento de Jacó em Gósen e o reinado do novo faraó passaram-se os 430 anos da estadia dos israelitas no Egito. Somente no final desse período, a hospitalidade egípcia se transformou em opressão, desse modo, levando os israelitas à escravidão. Em sua aflição, eles clamaram ao Senhor, que chamou Moisés e se revelou a ele em Horebe, o monte de Deus, confiando-lhe a missão de libertar o povo. Deus então faz sinais extraordinários por meio de Moisés, que obrigou o faraó a conceder liberdade aos israelitas. Após celebrarem a primeira Páscoa como sinal de salvação, partiram em direção ao mar, que atravessaram a pé, enquanto as águas se fechavam sobre o exército egípcio. O povo, junto com Moisés e Miriam, expressou sua gratidão a Deus através de um cântico, testemunhando a milagrosa libertação de Israel. Já a segunda parte do livro descreve uma série de episódios durante a jornada dos israelitas pelo deserto. Posteriormente, a travessia do mar encontram-se em regiões secas e áridas da península do Sinai, onde enfrentaram fome, sede e a hostilidade dos amalequitas. Muitos reclamaram contra Moisés e ao Senhor preferindo voltar à escravidão no Egito e enfrentar os desafios da liberdade. Moisés então intercedeu por eles diante de Deus repetidas vezes, que supriu todas as suas necessidades, provendo comida, água e proteção contra os inimigos. A jornada pelo deserto tinha como destino final a terra prometida, Canaã, descrita como uma terra que mana leite e mel. Contudo, antes de alcançá-la, Israel precisava aprender que o Senhor os havia escolhido como seu povo especial, um reino de sacerdotes e nação santa. No Monte Sinai, Deus estabeleceu sua aliança com Israel, exigindo que vivessem em santidade em resposta à sua eleição gratuita. A lei entregue a Israel por Moisés começou com os 10 mandamentos, que estabeleceram a exclusiva ligação de Israel com o Deus que os libertou do Egito. A partir dos mandamentos, toda a lei promoveu a justiça e solidariedade, baseando-se no culto ao Senhor, o único Deus verdadeiro. Após Moisés subir ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos e as orientações de Deus, o povo de Israel fica impaciente com sua prolongada ausência. Então eles solicitaram a Arão, irmão de Moisés e sacerdote, que fizesse um Deus para eles. Arão então sucumbe à pressão e pede que tragam seus ornamentos de ouro. Ele derrete o ouro e modela um bezerro de ouro, que o povo começa a adorar como sendo seu Deus, acreditando a ele a libertação do Egito. Quando Moisés desce do monte e testemunha a idolatria do povo, ele fica furioso e quebra as tábuas dos mandamentos. Ele também queima o bezerro e o pulveriza até se tornar pó, mistura com água e faz os israelitas beberem. Posteriormente, ele convoca os levitas para lidar com a rebelião, resultando na morte de muitos culpados. Em consequência da criação do bezerro de ouro, Moisés sobe novamente ao Monte Sinai, onde permanece por mais 40 dias e 40 noites, jejuando e intercedendo em favor do povo. Durante esse período, Deus renova sua aliança com Israel
ele reescreve as tábuas da lei e revela sua natureza amorosa e compassiva com aqueles que o obedecem. Por fim, Moisés desce do monte, seu rosto brilha com a glória de Deus, a ponto de ele precisar usar um véu ao falar com o povo, que ficou temeroso diante da manifestação da presença divina em seu líder. Logo depois, o povo de Israel enfrenta muitas nações que habitavam na terra de Canaã, porém eles conquistam aquele território um após o outro com a proteção e a ajuda de Deus. E juntamente com as tribos que saíram do Egito, veio esse populacho que a Bíblia revela que muitos egípcios se juntaram e foram para a terra prometida com Israel, com o povo escolhido de Deus. E agora esse achado arqueológico, essa impressionante caverna dos mortos de 3.000 anos que foi descoberta em Israel, é mais uma comprovação da ciência arqueológica de que realmente o êxodo é real. Se você gostou dessa matéria, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, porque mais um achado arqueológico comprovando aí a existência do Deus verdadeiro e de que realmente o povo de Israel esteve no Egito e que o povo do Egito também foi morar e foi para Israel. Veja bem que da data da libertação do povo que Deus tira do Egito para a data que foi encontrada essa caverna funerária está exatamente próximo ali à saída do povo de Israel do Egito. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comente aqui, nos dê sugestões também para que mais vídeos como esse possam ser aí elaborados, trazendo mais conhecimento para vocês.